bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje nós vamos ver Efésios capítulo 6. Então nós vamos ver sobre a armadura de Deus. A partir do versículo 10 diz assim: concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito, em todas as circunstâncias, com toda a petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Então, olha o que diz a palavra de Deus aqui. Aqui Paulo, ele diz ali, concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós precisamos nos fortalecer em Deus, porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Nós precisamos entender que a nossa luta, ela é espiritual, gente. O mundo espiritual, ele existe. E muita gente, acha que não. O próprio diabo, ele quer que as pessoas pensem que ele não existe. Só que ele existe. Como diz ali, que a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então nós precisamos entender que o nosso inimigo, ele não é visível, ele é invisível. Nós precisamos entender isso. O diabo, gente, ele age na mente, no comportamento das pessoas. Ele vai usar aquelas pessoas que são cativas e oprimidas na mão dele para gerar ofensa, para gerar ali afrontas. Ele vai usar aqueles que estão ao nosso redor, aquelas pessoas que se deixam usar. Então, aonde ele fala, revesti-vos de toda a armadura de Deus. É toda. Não pode estar faltando nenhuma parte dela. Eu preciso estar vestido, Ele fala que revesti-vos. Revestir significa cobrir-se, vestir-se, proteger-se. Proteger-se. Por quê? Algumas partes da armadura são de proteção, outras são de defesa. E nós vamos ver isso aqui. E aqui fala que quando nós nos revestimos de toda a armadura de Deus, para quê? Para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então o diabo, ele é astuto. O ladrão, quando ele vai assaltar um banco, ele não entra lá e, vou chegar aqui agora e vou assaltar aquele banco. Não. Ele fica analisando, ele fica vendo quantos vigilantes tem, como é que é a entrada e a saída, como é que é o fluxo de pessoas, como é a entrada e a saída daquela cidade, onde fica localizada a polícia, a brigada. Ele analisa vários fatores antes de entrar e fazer o assalto. E assim é o diabo. A palavra diz que o nosso adversário anda ao derredor, bramando como um leão, achando quem possa tragar, fazendo barulho, bramando.
tentando colocar medo, tentando colocar pavor, tentando colocar a intimidação, fazendo com que as pessoas recuem. Porque a palavra diz aqui, né, que por esse motivo vestir toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. E havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. A palavra de Deus, gente, ela diz o quê? Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Eu tenho que crer que Deus existe, de que ele ouve a minha oração, de que ele criou todas as coisas. Ele é invisível. Então eu preciso crer. E ele fala aqui: estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça. Quando ele fala aqui do cinturão da verdade, que dependendo da tua tradução, né, ela vai falar assim: o cinturão da verdade é Jesus. É Jesus que é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o cinturão, ele vai aonde? Na nossa cintura. Ele nos envolve. Ele nos cerca. Não entre numa batalha sem Jesus. Não entre sem ele. Se ele não estiver te protegendo de todos os lados, não entre. Vai ser uma derrota total. Sempre que Davi, ele ia para uma luta, ele ia para uma batalha, o que Davi fazia? Davi consultava a Deus. Senhor, se eu for, o Senhor vai me dar esses inimigos nas minhas mãos? Sim. Faça assim, assim, assim. Então Davi ia consultar a Deus e seguia toda a instrução do Senhor. E nós precisamos também, gente, ser pessoas obedientes à palavra de Deus. Precisamos estar sujeitos à autoridade de Deus. Por isso que Paulo disse: concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu preciso estar sujeito à autoridade de Deus para que eu possa resistir ao diabo e ele vai fugir de mim. Porque se você não avançar, se você não lutar, o inimigo vai tomando espaço e você vai recuando. Só que a palavra diz que Deus não tem prazer naquele que recua. A alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor nos fortalece quando nós alegramos o coração dele, quando nós cremos, quando nós olhamos para aquele problema e não vemos um gigante, mas nós olhamos o tamanho do nosso Deus. Assim como o Caleb. O Caleb, enquanto os outros passaram um relatório, né, um tristório relatório, né, um desastre, ele disse: não, vamos olhar para os gigantes dessa terra. O Senhor é conosco, nós os devoraremos como pão. Então, olha o que Caleb disse, gente. Que eles iriam comer os inimigos como pão, porque Deus era com eles. Nós vamos subir, vamos possuir essa terra. Isso é a fé inabalável. Essa é a certeza, porque quando eles saíram do Egito, eles saíram com uma promessa, assim como todos aqueles ali, que todos iriam ir para uma terra que manava leite e mel. Mas por que só Josué e Caleb creram? Por que só eles, quando foram espiar a terra, eles disseram: da forma como eu imaginei, assim era a terra? Ou seja, eles receberam do Senhor que iriam para uma terra que manava leite e mel, que teria o melhor. E quando eles foram olhar aquela terra, eles disseram que era exatamente como eles haviam imaginado no seu coração, na sua mente. Conforme eles ouviram, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Eles ouviram aquela palavra do Senhor e eles ficaram imaginando como seria aquela terra e como ela era exatamente como eles imaginaram na sua mente, no seu coração. Eles desejaram aquela terra e eles possuíram aquela terra, enquanto os demais não. E aqui, quando ele fala, né, estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça. A justiça de Deus, ela é para aquele que obedece ao Senhor.
O Senhor é o nosso justo juiz. E aqui, quando ele fala calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, aí aqui ele fala, embaçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno, usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação, ele identifica exatamente isso. A pessoa é salva. Eu não tenho como entrar em uma guerra contra Satanás e seus demônios, principados e potestades, enfim, se eu não sou salva, se eu não aceitei Jesus, se eu não fiz Jesus único e suficiente Salvador da minha vida, como é que eu vou usar o nome de Jesus numa batalha? Que poder eu vou ter? Nenhum. Eu vou ser igual, né? A pessoa vai ser igual aqueles filhos de Seva, que disseram para o demônio, eu esconjuro-vos pelo Jesus que Paulo prega. Os demônios disseram, Paulo, eu sei quem é, Jesus eu conheço. Jesus eu sei quem é, Paulo eu também conheço. E vocês quem são? Saíram nus e envergonhados. Então, quando a pessoa ela não recebeu a Cristo, ela ainda não é salva, não adianta ela querer invocar o nome do Senhor. E ele fala aqui, né? Quando a gente vê que a armadura ela começa na cabeça e ela termina nos pés. Embraçando o escudo da fé. A fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima dele é necessário saber que ele existe. Deus, ele é espírito, ele é invisível. Eu preciso saber que ele existe e que ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Isso é a fé, é crer nesse Deus que nos criou, que nos reconciliou e através da reconciliação de Jesus Cristo, ali quando ele fala, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, nós somos reconciliados através do sacrifício de Jesus naquela cruz. A reconciliação. Paulo pregou sobre isso, o ministério de reconciliação. Esse ministério é para mim e para você. Por quê? Ali Jesus nos comprou, nos reconciliou de volta com Deus enquanto nós éramos vendidos para o pecado. Mas ele nos reconciliou, nos restituiu, nos comprou de volta, nos deu paz. A verdadeira paz eu vos dou, o príncipe da paz, ele quer promover a paz na terra. E outra coisa, nós precisamos ter paz com todos. A palavra diz procurar e ter paz com todos. Só que vai ter circunstâncias que às vezes a outra pessoa não quer paz, então se afaste dela. Mas nós precisamos procurar ter paz com todos. Jesus é o príncipe da paz. E eu, para mim viver a justiça de Deus, eu também preciso andar de acordo com a oração do Pai Nosso. Perdoai as minhas ofensas, assim como eu também perdoo os que me têm ofendido. Se eu não tiver o perdão na minha vida, como é que eu vou querer viver em paz? Como é que eu vou querer viver a salvação plena do Senhor? Se eu tiver mágoa, se eu tiver ressentimento, se eu tiver ódio de alguém, como é que eu vou orar pedindo perdão para Deus dos meus erros se eu não consigo perdoar o outro, mas eu quero perdão? Então, são passos para vestir essa armadura. São passos, são etapas, são fases da nossa vida. É o processo de salvação. Primeiro passo, aceitou Jesus, fez ele Senhor e Salvador da tua vida. Desceu as águas do batismo. A pessoa vai buscar o batismo do Espírito Santo. Às vezes tem pessoas que são batizadas antes de descer as águas, não é algo que tem que ser assim, não, né? Então, a pessoa tem que buscar ser cheia do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não vai habitar num coração sujo, num coração cheio de mágoa, de rancor, de ódio, de ressentimento, aonde a pessoa empresta os olhos para o pecado, os ouvidos para aquilo que não agrada a Deus. Então, a armadura, ela tem que ser por completa. Satanás não pode achar brechas na nossa armadura. Se ele achar um buraco, você vai ser ferido. E como a pastora Tânia falou, né? A diferença de retaliação e colisão.
Retaliação, o inimigo entra e ele te ataca, ele consegue tocar em você. Na colisão, ele até bate, mas ele não toca em você. Então, esse é o escudo da fé. Ele até vem, ele bate, mas ele volta. O escudo da fé, ele rebate os dardos inflamados do maligno, aquele mau pensamento. E a espada do Espírito, gente, defesa, é o capacete, é o cinturão, é a couraça. Mas as armas do nosso ataque, né, é o escudo da fé e a espada do Espírito. A espada do Espírito é através dela que você vai guerrear, você vai lutar com ela, é a palavra de Deus. Você tem autoridade para dizer aqui não, Satanás. Eu sou curada, eu sou liberta, eu sou transformada. Nessa área que você não tem mais poder, você não tem mais domínio na minha vida, sai em nome de Jesus. Você vai fazer como Jesus lá no deserto, que vai dizer para o capeta, está escrito. A palavra de Deus diz assim, você vai olhar para aquela situação, você vai olhar para aquele mar vermelho ali na tua frente e vai dizer para ele, abre, porque agora eu vou passar. Porque a palavra diz que o Senhor é o Deus dono do ouro e dono da prata. Então sai daqui, toda a escassez, toda a miséria está repreendida em nome de Jesus. Pai, a tua palavra diz assim. Então você tem a arma, é a espada. E não é só falar em pensamento, repreender o demônio em pensamento, porque ele não sai. Você tem que usar o nome de Jesus, o poder e a autoridade e dizer, ó, em nome de Jesus eu sou liberto. Sabe por quê? Porque o diabo, gente, os dardinhos inflamados, o diabo vai tentar sempre lançar na tua mente algo do teu passado, algo que passou. Aí você tem autoridade para dizer para ele, olha aqui, capeta, aqui não. Eu fazia isso sim, mas hoje eu não faço mais. Eu sou comprada e lavada pelo sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus, sai daqui, demônio. Você não me domina mais. Nesta área eu já estou liberta. Eu não tenho mais medo, eu não tenho mais pânico, eu não tenho mais depressão, porque Jesus já levou lá na cruz do Calvário toda a enfermidade. Isso não é meu. Pega o teu espírito de enfermidade e sai daqui agora, em nome de Jesus, porque a palavra diz que eu estou curada. Pelas feridas dele eu estou sarada. É assim que você vence a batalha. E aqui, né, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e os pés calçados no evangelho da paz, gente, é estar em paz. Nós precisamos ser ponte e não levantar muros entre as pessoas. Então nós precisamos procurar ter a paz com todos. Viver em paz, em harmonia, ter o fruto do Espírito por completo na nossa vida, ter o amor, a fé, a bondade, a mansidão, o domínio próprio. Nós precisamos ter todo o gominho por completo, o fruto do Espírito, não é os frutos, é o fruto. E esse fruto tem que ser completo na nossa vida, é o fruto do Espírito. Então nós precisamos, olha que Paulo disse aqui, orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Petição. Em todas as circunstâncias é orar no Espírito. Eu não posso orar na carne, né? Se eu for orar na carne, eu vou dizer, Senhor, faz justiça pelo fulano. Senhor, tal. Não. Eu tenho que orar no Espírito. Eu preciso discernir. Aquele que está no Espírito, que anda em Espírito, discerne as coisas que estão do Espírito. Aquele que é da carne, ele vai discernir as coisas da carne. E nós que somos espirituais, nós sabemos discernir uma afronta. Nós sabemos discernir quando as coisas não são de Deus. Isso não é do Senhor. Sai esse pensamento agora, em nome de Jesus, capeta. Pega isso aqui e sai daqui. Então nós identificamos Satanás usando aquela pessoa para nos afrontar, para fazer uma fofoca, para fazer uma intriga. Nós identificamos isso e nós oramos e exigimos que o mal saia da vida daquela pessoa. Não é dizer, Senhor, a pessoa não, Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo a vida dessa pessoa. Que esse demônio que age na vida dela saia em nome de Jesus, Pai, que ela seja liberta. Que o Senhor use a minha vida para pregar a tua palavra para ela. Que essa pessoa se converta.
que ela abandone esse espírito de fofoca, esse demônio de confusão, que esse mal saia da casa dela, da vida dela, abençoe e ore incessantemente. Paulo disse aqui, ó, em humilde insistência, tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Vigiai com toda perseverança, é perseverar, é permanecer, orando, buscando, sabendo discernir as coisas que são de Deus e as coisas que não são, as coisas que são da carne e as coisas que são do espírito. Vence quem você alimenta mais. Lembra que eu falei? E a tua língua serve a quem? Então, vence quem você alimenta mais. Se você alimentar o teu espírito, ele vai vencer. Se você alimentar a tua carne, ela vai vencer. Você vai começar a fazer as obras da carne. Você vai começar a agir, né, na carne. Você vai começar a agir dessa maneira. Então, nós precisamos, gente, mudar as nossas atitudes. Eu quero ler aqui com você em Gálatas 5, aonde fala aqui, a partir do versículo 18. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes. Os que praticam não herdarão o reino de Deus. Eu preciso estar no reino da luz do Senhor. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Então, olha o que Paulo disse aqui, movido pelo Espírito Santo. Estas são as obras da carne. Se você não for cheio do Espírito e viver no Espírito, você vai viver essas coisas aqui. Você vai praticar estas coisas aqui, aonde está escrito que essas pessoas que praticam isso, que vivem isso e não querem se afastar disso, essas pessoas não vão herdar o reino de Deus. Que vivem no ódio, na discórdia, no ciúme, na ira, no egoísmo, nas dissensões, na inveja, na embriaguez, nas facções, nas orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades. E tem mais em Apocalipse também. Os avarentos, né, os homicidas, e ele vai falando, todos esses não vão herdar o reino de Deus. Então é algo muito sério. Então nós precisamos ter certeza da nossa salvação, vestir o capacete da salvação. Nós precisamos vestir essa armadura por completo, porque se o Satanás achar um furo nela, ele vai entrar, daí ele vai tocar. Aí é onde entram as retaliações, porque se a pessoa não estiver por completo na luz, no reino da luz, na maravilhosa luz do Senhor, se ela tiver um pezinho nas trevas, ela não tem autoridade nenhuma para exigir que o mal saia da vida dela, porque ela deu legalidade. O mundo espiritual, ele é legal, legalidades há nas mãos dos demônios, e eles não querem perder isso. Então nós precisamos estar vestidos dessa armadura por completo, para que a gente possa resistir no dia mau. Eu preciso estar vestido dela, me fortalecer na força de quem? Do Senhor. É nesta força que eu tenho que estar. É no poder de Deus, na unção de Deus, na graça do Senhor, cheio do Espírito Santo. Então que você guarde esta palavra no teu coração, que o Espírito Santo possa estar ministrando mais ao teu coração. E eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que ouvem esta palavra.
que elas sejam abençoadas, edificadas, que o Espírito Santo venha ministrar, Pai, grandiosamente em cada vida, em cada coração, que o Senhor venha estar operando milagres e maravilhas, Pai, em cada vida, que haja manifestação do teu poder, que o Senhor derrame unção, que o Senhor derrame graça, que o Senhor derrame poder, entendimento, que o Senhor abra os olhos espirituais desta pessoa para que ela veja, os ouvidos para que ela ouça a tua voz, e que o Espírito Santo, que nos convence da justiça, do juízo e do pecado, possa estar trabalhando nestas vidas, nessas mentes e nesses corações, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente, poderosamente, no santo nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e manda esta mensagem para aquela pessoa que o Espírito Santo te direcionar. Que você mande ela e que ela venha abençoar outras vidas, em nome de Jesus.